episódio 2, nós fomos para um país que fica ali no meio do Lesoto, né? No meio da África do Partilhar, Sul. meio da, melhor, no meio da África do Sul, obrigado, Gato. Que é o Lesoto, um pequeno país. Comentei um pouquinho sobre eles e as dificuldades para a gente chegar até esse local. Levamos, por sinal, um tempo razoável ali, em condições bem precárias. Pensa num local distante, isolado, que são as montanhas do Sanipés, ali do Lesoto, próximo da divisa com a África do Sul. E no episódio 2, situando essa história toda com vocês, nós conhecemos a Eknes, e vocês vão se lembrar que, com base no sorriso dela, no espírito, na maneira tão positiva dessa menina de 18 anos, vivendo num local tão desfavorável, mas com uma predisposição de vida tão feliz. Ela é isso que vocês estão vendo nesse sorriso aqui, nessa foto, né? E ela nos fez lembrar aquele texto também maravilhoso da palavra de sabedoria da Bíblia, falando sobre o contentamento e como a gente deve buscar essa virtude cristã. Bom, amigos, e chegou, portanto, o episódio 3. Eu tenho aqui eu considero uma boa notícia, e a boa notícia é que, ainda no episódio 3, nós continuaremos no Lesoto e, por sinal, nesta mesma região, neste mesmo local, nesse vilarejo ou tribo, como preferirem, e trago aqui uma das imagens do caminho chegando por ali. Essas já são partes das montanhas do Sanipés, um local bonito, mas ao mesmo tempo bastante dificultoso para qualquer transeunte pelo caminho, acredita? Mas continuaremos ali, nesse mesmo local, nesse mesmo ambiente, porque eu queria partilhar algo especial com vocês. Nós queremos partilhar e complementar, de certa forma, essa história. Por quê? Eu vou trazer uma foto nova a partir de agora. Nós estamos ali nessa tribo. Eu acredito, não cheguei a contar, mas que talvez a gente tivesse ali aproximadamente umas 20 casas. Não sei se É, você também mais ou acha menos isso, isso. Gata. É. Mais ou menos em torno de umas 20 casas. E no momento que eu saí ali do ambiente que a gente estava, que era uma dessas casas redondas que você vê aí, neste caso aqui, elas são de pedras, né? E tem palhas aí no telhado e os revestimentos ali por dentro também, de barro, etc. No momento que eu saí ali, bom, percebe um ambiente, né? Bastante árido, e com neve ao redor, né? Percebe as montanhas ali bem pertinho, caminhando já se chega naquelas montanhas ali. Bom, e tenho essa foto que eu considero muito bonita porque foi um primeiro momento que eu tive um contato com essa família. Amigos, deixa eu apresentar para vocês a família da Eknes. Olha só. Exatamente, essa menina que inspirou a gente na semana passada na reflexão. Percebam assim o astral da Eknes já até nessa outra foto aqui, né, com a família. Eu comentei com vocês que a mãe dela não estava, né? Lembrando que a mãe dela é a líder dessa comunidade. Eles chamam de rainha mesmo, são reis e rainhas nessas comunidades menores espalhadas ali pelo campo, bem distantes uma da outra, né? E ela é uma grande líder, a mãe da Eknes. Infelizmente, nós não a conhecemos, ela não estava presente nesse dia, saiu para resolver alguma questão em local mais distante. Mas estava ali, e é isso que a gente queria apresentar para vocês. Olha que legal esse momento. A gente está revivendo esse momento aqui, né, gata? O pai da Eknes, os dois irmãozinhos e a irmãzinha também, como vocês podem ver. Não pode ver. Não pode ver? Não. Atrás. Deixa eu ajudar vocês aqui. Onde é que está a irmãzinha da Eknes? Opa, aqui está, gente. Nas costas do papai aqui, né? Que maravilha. Olha, que graça de crianças. Aliás, que momentos especiais nós vivemos com essa família ali, né? Ah, bom, deixa eu só fazer o seguinte: eu vou apresentá-los
mais de perto para vocês, para que vocês possam conhecer os irmãozinhos da Eknes, né? Vamos fazer o seguinte aqui para facilitar. Olha que graça, gente. Bom, percebe que é aquele olhar de frio, né? Porque estava congelante esse momento, até eles estão acostumados a sair do ambiente ali. Quem não queria sair do ambiente interno éramos nós ali. Mas eles saíram. Mas a pequenininha, ela estava ali, bebezinha ainda, menos de um ano, estava ali nas costas do pai, com a sua mantinha e super bem protegida, com esse olhar serinho dela, né? Qual é o nome dela, gata? Joy. Joy. Então, amigos, conheçam a Joy. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais de perto também os irmãozinhos. O maior, o Rap, e o menor, o Ló. Ló. Olha só. Então, apresentados para vocês a família dos irmãos da Eknes. Eu queria chamar a atenção, aliás, antes de dar uma continuada aqui com vocês nesta conversa, eu trouxe aqui e eu vou deixar para nos inspirar. Nós passamos uma semana, gente, com a foto da Eknes aqui no escritório e todo dia eu estou aqui direto, Gatinha passa aqui direto também. E foi inspirando para nós, porque toda vez que a gente vê a Eknes, a gente lembra desses conceitos que conversamos na semana passada. E hoje, é claro que eu preparei aqui uma montagem do local, do ambiente, da casinha deles ali, e essas três crianças lindas que nos trazem uma lembrança e lições espirituais valiosas. Eu vou deixar aqui também para servir de inspiração para nós nesta semana. Você não tem essa foto impressa, mas você sabe, lá no nosso grupo de WhatsApp você tem todos os slides que eu coloco ali para gente. Eu não sei se você captou um detalhe ao eu apresentar aqui essas três crianças. Eu vou até buscar de novo aqui essa imagem geral da família, uma parte pelo menos, né? Para chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vocês repararam os nomes das crianças? Eu até queria fazer uma explicação aqui para vocês. E para muitas comunidades, inclusive para o povo de Israel nos tempos bíblicos, os nomes sempre tiveram uma importância muito grande. Muitas vezes os nomes estavam relacionados àquilo que os pais eh, imaginavam, gostariam que os filhos fossem no futuro, e ligados a alguma virtude. Então, os nomes tinham significados de virtudes, etc. Ou às vezes os nomes eram colocados no começo por conta de alguma experiência no processo de gestação ou mesmo do nascimento, e os nomes iam tendo alguns significados. Ali no Sanipés, ali na região de Lesoto, esse povo Basoto, eles devem, eu acredito que eles tenham alguns nomes na língua Basoto, os nomes deles na língua Basoto. Mas eles colocam também nomes em inglês, porque não só essa região, mas essa parte toda também da África do Sul, Eswatini e outros países ali da região tiveram muita influência europeia, em especial do Reino Unido. Aliás, todos ali falam, esses países já falam inglês, né? Alguns de Portugal, então você tem país falando em português também, e assim por diante. E eles têm essa influência. É claro que esse povo e essa região que eu estou apresentando para vocês, eles estão tão afastados de uma população, das cidades, etc., bem afastados mesmo, a ponto que assim poucos ou quase ninguém fala o inglês ali. Então eles falam a língua Soto, totalmente incompreensível para nós, e tem os seus nomes. Mas observem que eles colocam os nomes também em inglês nas crianças. Eu queria mostrar aqui para vocês que isso nos chamou a atenção e acabou servindo para nós de uma reflexão até mesmo espiritual, né? Olha, vou relembrar para vocês aqui. Aqui, olha, a pequenininha é Joy. Joy. Escrevi aqui para vocês. O maiorzinho é Happy e o menor é Law. Amigos,
Que coisa interessante. Trazendo para o nosso velho e bom português, a pequenininha se chama Alegria, o maiorzinho, Feliz. E o menorzinho, Lei. Bom, talvez você esteja pensando assim, né? Poxa, alegria tá bem, né? Rap feliz tá bem também, mas poxa, vou colocar o nome de Lei para o pequenininho, não sei se ele não levou um prejuízo em cima disso. Mas chamou tanto a nossa atenção, né? Lembrando que a mais velha, Eknes, ela não teve um significado assim tão direto, né? Que já fala de virtudes, de emoções, né? De alegria, de felicidade. Eknes já é um nome que também veio de fora, com certeza não é da região do Lesoto, até pesquisei um pouquinho. Eles não têm um significado direto da tribo Basoto para esse nome Eknes. Talvez tenha vindo até da Holanda, que eles têm um nome nessa linha Agnes, né? E que tem um significado na linha de santidade, na linha de pureza, mais ou menos por aí. Mas Eknes fica um pouco fora. Mas os três. Quem descobriu esse nome deles foi a gatinha, numa das conversas ali com a Eknes, né? E aí ela me falou assim: Olha, sabe o nome dos três? E na hora isso nos impactou assim. Olha que interessante essa conexão entre esses irmãozinhos com essas três palavras. E nós vimos ali para nós uma lição espiritual muito interessante e que eu gostaria de, nos próximos minutos, aprofundar com vocês. Olha só, deixa eu voltar aqui a imagem deles para a gente nunca perder de mente. Eu gosto muito de, como disse, imagens que falam ao coração, e eu gosto muito disso, tem muito do meu perfil por trás disto, né? Trazer imagens que possa nos dizer algo. Então, quando a gente coloca aqui uma foto ou dessas crianças, ou de um animal, de alguma coisa, e sempre que a gente vê, que a gente se lembra, a gente está trazendo aquela lição espiritual junto com a gente. Eu gostaria de facilitar um pouco aqui para a gente e colocar o nome dessas três crianças. E dizer o seguinte: poderia haver alguma conexão quando nós trazemos essas três palavras para a nossa vida espiritual, para a vida que nós vivemos no dia a dia. E é possível a gente ter uma conexão entre essas três palavras? E quando eu me refiro à lei agora, eu queria me referir à lei de Deus, particularmente, tá? Eu vou até fazer uma troca aqui, visual para a gente. Eu vou trocar o feliz aqui por felicidade, para facilitar um pouquinho no infinitivo aqui, para que a gente possa compreender algumas relações, né? Olha, amigos, coloco aqui. Você consegue ver uma conexão entre a lei de Deus e a felicidade ou a alegria? Queria uma coisa para a gente pensar num segundinho aqui. Eu estou trazendo assim a gente presenciou esses irmãozinhos, eles não falaram nada, né? Mesmo o maiorzinho, absolutamente nada, olhando até de uma maneira mais séria, desconfiadinhos ali, tentando nos entender. Mas ao mesmo tempo ficaram ali com a gente presenteou algumas coisinhas e teve um momento muito legal. E eles em silêncio, observando. E eu vi assim, especialmente os dois meninos, né, a pequenininha ainda no colo ali, nas costas, muito pequena, mas uma interação tão legal que eu imagino que, é claro, são quatro irmãos bem conectadinhos ali, né, cada um na sua fase. Esse é o plano de Deus para a família, né? Irmãos, filhos, pais conectados, alinhados. E quando a gente vê aqueles três menininhos, os dois menininhos e a menininha, com essa conexão, eu tentei imaginar a conexão dos nomes deles. E por isso eu trouxe aqui essa pergunta, né? Quando a gente traz esses nomes, transcendendo a vidinha deles ali, de vidinha num sentido muito positivo, por serem pequenos, carinhosamente, mas a vida deles trazendo para nossa. A lei de Deus tem alguma conexão com a nossa felicidade?
ou com a nossa alegria. E se eu fizesse um exercício com vocês nesta noite, eu vou convidar vocês aqui e eu vou trazer mais algumas palavras para complicar um pouquinho a nossa pergunta, tá bem? Eu queria trazer aqui com vocês, olha só, se a gente trouxesse a palavra luz, ou a palavra amor, ou mais ainda, a palavra sabedoria. Vamos ampliar. A partir dos três nomes, vamos buscar. Aliás, se eles tiverem outros filhos ali, eu já vou sugerir com esses nomes outros aqui, viu, gatinha? Deixa registrado aí para a gente mandar a listinha para eles. Volto a perguntar: a lei de Deus, né, os 10 mandamentos, as orientações, aquilo que Deus considera como a sua lei, poderia ter conexão também com luz, com amor, com sabedoria? E se a gente ampliasse para a palavra perfeição, é possível conectar? E justiça? Bom, e se a gente falar de eternidade? Eu estou fazendo aqui as minhas conexões simbólicas, evidentemente, para conduzir a nossa pergunta para nós nessa noite. E eu vou ainda acrescentar uma palavra aqui, gata, muito utilizada religiosamente, compreendida ainda talvez parcialmente por muitas pessoas, e o ser humano ainda quer compreender profundamente o significado de graça. Um dia a gente pode falar mais sobre isso, mas conectei, trouxe mais algumas palavras para completar o nome dessas crianças e ligadas à lei de Deus. Então fica essa pergunta. Amigos, se nós temos uma pergunta como esta, é possível a lei de Deus estar conectada, talvez seja uma boa palavra aqui nesse momento, com todas essas outras palavras? Nós precisamos levar essa pergunta, você sabe para onde, né? Para o próprio Deus, para a palavra de sabedoria dele, que é a Bíblia. Então eu trago aqui esse destaque, a nossa Bíblia Ilustrada, que é a versão que está sendo utilizada nesta temporada. E, amigos, eu tenho aqui uma resposta maravilhosa para a nossa pergunta. A lei de Deus se conecta com todas estas palavras e o que está por trás dessas palavras na nossa vida? Olha, eu vou trazer inicialmente, hoje eu tenho alguns textos para compartilhar com vocês, mas eu queria trazer inicialmente um salmo maravilhoso, hein, gata? Esses dias você leu por completo e me trouxe esse Salmo 19. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, versos 7 e 8, e já vai ao ponto direto, gente, ensinando, orientando a gente. Fala da lei do Senhor, fala da lei de Deus. A lei de Deus, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Aqui a lei, os 10 mandamentos e a lei que é expressa na forma dos 10 mandamentos, mas a lei de Deus como um todo. Perfeita. Então veja que a perfeição já foi contemplada logo de cara aqui. A lei de Deus é perfeita, não há falhas. A lei humana, ela é ela é parcial, ela é imperfeita, ela é direcionada muitas vezes para interesses. Mas a lei de Deus, ela é perfeita. E mais ainda, ela revigora a alma. Às vezes o ser humano tem a ideia de que a lei de Deus ela é escravizadora e ela destrói a alma e a liberdade humana. A gente vai entender que é exatamente o contrário, fora da lei de Deus que somos escravizados por suas consequências, porque a lei de Deus ela é perfeita. O texto continua, pessoal, e eu trago aqui, continua de uma forma interessante, porque ele vai colocando como se fossem alguns sinônimos da lei do Senhor e algumas palavras que vão se referindo à própria lei. E aí chamou também de testemunhos. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Aliás, poderia até ter colocado confiança ali como uma palavra também, né? E tornam sábios até mesmo os inexperientes. Olha a palavra de sabedoria chegando nessa construção aqui, a resposta da Bíblia para a nossa pergunta. A lei tem conexão com perfeição? Está respondido aqui. Tem conexão com sabedoria?
Está respondido aqui. Vamos acrescentar, tem conexão com o processo de confiança entre nós e Deus e entre nós seres humanos? Está aqui. E o texto continua, agora usando um terceiro nome, né? A lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor são justos. Olha a justiça. As nossas leis são muito injustas. São ou não são? Amigos, nem vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Como é impressionante o que nós fazemos com as leis humanas. Mas as leis de Deus são precisas, perfeitas e justas. E olha o que traz aqui. Olha, mais um dos nossos amiguinhos do Lesoto sendo mencionado aqui, o seu nome. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Olha, vocês estão percebendo as conexões que existem com a lei de Deus para a nossa vida hoje? De perfeição, de sabedoria, de confiança, de justiça, de alegria. E o texto ainda continua. E aí usa uma quarta forma de se referir à lei do Senhor. Os mandamentos do Senhor são límpidos, puros. Outra palavra que eu poderia até ter incluído também ali, eu parei com aquelas porque começaram a surgir muitas palavras que poderiam se conectar com a lei de Deus. Eles são límpidos, eles podemos dizer que eles são puros. Aliás, tem uma conexão aqui com o nome Eknes. E trazem luz aos olhos. Gente, esse é um outro conceito que eu acho fantástico. Sem luz, nós não conseguimos ver o caminho que está à nossa frente. Isso biologicamente falando, e espiritualmente falando, nós precisamos que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa ver na palavra dele, na vida que ele e nas orientações que ele provê à nossa vida, que essa luz possa nos fazer enxergar espiritualmente esse tempo do fim que nós vivemos. Olha, estão percebendo que só nesse texto aqui há uma conexão imensa. Por isso, quando eu olho para essas crianças, trago eles aqui novamente para conectar a gente nesse tema. Eu olho para essas crianças e eu começo a ver essa conexão dos irmãozinhos, que seja uma conexão que dure sempre, né? Aliás, esse é o plano de Deus para a família, que eles tenham sempre essa conexão. Mas simbolicamente, os nomes deles estão trazendo para nós essa conexão que eu trago aqui ligado à palavra de sabedoria da Bíblia. Eu comentei alguns aqui. Eu gostaria de entrar num detalhe com cada um desses temas aqui, muito brevemente, mas eu queria começar pela lei, a lei de Deus, e a relação com o amor. Esse é o principal, esse é talvez a essência dessa conexão. E eu queria perguntar para nós, vamos fazer a mesma pergunta. A lei de Deus tem uma conexão com o amor? Vocês veem dessa maneira? Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Primeiro, a palavra de sabedoria traz um verso aqui muito interessante em 1 João. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, ao fazermos essas conexões aqui, eu gostaria de partir do pressuposto essencial junto com vocês aqui, de que não é que Deus tem amor para nos oferecer, para nos dar. Deus é o amor. O amor é a essência e faz parte da essência de Deus. Então esse texto ele é tão assim, tão esclarecedor que, em primeiro lugar, quando a gente conecta Deus com amor, tenha sempre em mente o Deus é o próprio amor. Isso está revelado ali na sua palavra de sabedoria, né? Claramente, Deus é amor. Então, quando eu faço alguma conexão, e você vai encontrar vários textos da Bíblia que conectam a sua palavra, se a essência de Deus é de amor, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus preceitos, como a própria Bíblia está chamando aqui com nomes diferentes, eles estão ligados à essência de Deus, que é o amor.
Deus de amor poderia criar uma legislação, uma lei, um- uma ordem aos seres humanos que fosse desconectada com a essência do seu próprio amor? Em absolutamente não. Toda palavra, tudo aquilo que procede de Deus, seja desde o momento da criação, antes e depois, está conectado com a sua própria essência, que é a do amor. Por isso, aliás, quando a gente faz um exercício aqui, eu queria fazer esse exercício com você aqui, é bem interessante. Quando a gente olha, eu vou colocar aqui para vocês as tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, para que a humanidade, o povo de Israel e a humanidade toda pudessem ser dirigidos por esta lei. Esta é a conhecida, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Aliás, eu diria assim, é a lei de Deus expressa nesta forma de 10 mandamentos. Ele poderia ser ampliado pelo próprio Deus, mas interessante, por que não mais algum item? Por que não tirar algum? Por que não alterar algum desses? Porque essa foi a maneira que Deus escolheu e achou adequada para que os seres humanos pudessem seguir sua orientação. Aqui estão os 10 mandamentos. Quando a gente olha para eles, a gente percebe, está ilustrado aqui até em duas tábuas, né? Geralmente a gente encontra aquelas imagens de Moisés segurando duas tábuas, né? De um lado, costuma-se colocar 4 mandamentos, os 4 primeiros, e do outro lado, os outros 6. Porque é uma divisão muito interessante, natural, criada por Deus, naturalmente criada por Deus, que é os 4 primeiros estão relacionados a Deus e os outros 6 entre os seres humanos. No sentido, olha só, vertical e do outro lado no horizontal, entre nós seres humanos. Os primeiros 4 mandamentos, veja que coisa interessante, estão relacionados ao amor a Deus. E os outros 6 estão relacionados ao amor ao próximo, por um aspecto social entre as pessoas que convivemos aqui, famílias, amigos e todos os seres humanos em geral. Observem que na história, o próprio Jesus, em algum momento, quando foi resumir a lei de Deus, olha, o próprio Deus, o Filho de Deus, quando foi resumir a sua lei, ele resumiu dessa maneira: amor a Deus e amor ao próximo. Você encontra no livro de Mateus esse texto. E quando você pega assim, os 10 mandamentos, a lei de Deus, que pode ser resumido em duas frases: amor a Deus e amor ao próximo. E se você pegar as duas frases e for resumir numa palavra, obviamente, qual seria essa palavra? A palavra amor. Olha, percebam que interessante como há uma conexão, e eu estou me demorando um pouco mais nesta aqui, porque a lei de Deus tem uma conexão direta com o amor, por um motivo muito simples, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, o que ele fala, ou o que ele coloca como lei para o universo, só pode brotar do amor. Então, você veja que é quase como se. Sabe quando um pai ele precisa explicar para uma criança muito pequena algum conceito um pouquinho mais profundo que é difícil, com um grau de subjetividade para uma criança pequena que ainda não compreende as questões subjetivas. E aí ele diz o seguinte: olha, eu vou traduzir de uma forma mais simplificada. No fundo, a lei é o amor. Mas para ajudar um pouco mais, Deus falou assim: olha, vou simplificar e vou dividir em duas partes: amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a essência de todas as coisas, é a essência da vida humana. Mas para particularizar um pouco mais, vou dar alguns detalhes de como é o amor a Deus, e aí os 4 primeiros mandamentos, e como é o amor ao próximo, os 6 últimos mandamentos. Mas no fundo, a essência da lei de Deus é o amor. Percebem essa conexão maravilhosa? Aliás,
o próximo filho deles lá, eu queria sugerir que fosse amor. Love, claro. Love, né? Então, para completar, vou mandar essa sugestão para eles, viu? Conhecemos uma pessoa que tem conexão com essa tribo e com eles ali. Amigos, eu queria continuar agora de uma forma mais panorâmica, da seguinte maneira. Olha que a graça também, a graça é o dom de Deus que ele oferece aos seres humanos para a salvação eterna através do sacrifício de Jesus. De forma simplificada aqui. Quando a gente traz assim o tema da lei e da graça através do sacrifício de Jesus para a salvação, isso ambas são manifestação do amor. Algumas pessoas às vezes criam um conflito entre lei, graça e amor. Gente, é uma coisa que para Deus está tudo conectado de uma forma tão clara e a Bíblia revela isso. E alguns até colocam uma divisão assim, olha, a lei ela ficou para o Antigo Testamento e a graça ficou para o Novo Testamento. Gente, é um processo tão unificado. O próprio Jesus uniu essas coisas. Olhem só essas palavras de Jesus claramente aqui, ó, não pensem que vim abolir a lei. Vou separar. A lei ficou para o passado, o Antigo Testamento, e agora o Novo veio a graça. Eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Palavras de Jesus. Mateus 5,17. E aí, na sequência, ele dá um outro recado tão claro a todos nós seres humanos, está escrito aqui, e em verdade vos digo, é um verso na sequência. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou nem um tio, para denotar assim, olha, nem os detalhes jamais passará da lei de Deus, porque a lei de Deus é amor, a lei de Deus é a graça. Esse sacrifício faz parte desse conceito do amor de Deus, junto com a lei. Ele unificou. Por isso que a gente encontra, aliás, na nossa Bíblia aqui, ilustrada, alguns já têm, né? Aqui ilustrando o conceito de que Jesus falou aqui no livro de Mateus, ele coloca justamente essa imagem de Jesus representando a graça e a lei juntos, né? Bom, e aí, amigos, a gente vai seguindo. Se a lei é uma manifestação do amor e da graça de Deus, ela não seria naturalmente feita para nossa alegria, nossa felicidade? Aí aquele texto que eu já li já deixa claro: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Aqui eu comento aqui para vocês, sabe quando aquele pai amoroso estabelece algumas regras para o seu filho, para sua filha, aquela mãe, no sentido de que essas regras são para a felicidade do filho, para a proteção e para a felicidade. Então, aqueles nãos, as negativas, que a gente, poxa, mas os 10 mandamentos eles estão, né, 8 ali na forma negativa, 2 que não, mas a maioria numa forma expressa mais de negativas, do que não se deve fazer. Amigos, é um Pai Nosso que está nos céus, cuidando de cada um de nós com algumas negativas para nossa felicidade, para nossa proteção, para nossa alegria, como esse texto deixou tão claro aqui para nós. Essa é assim tão inquestionável. Em outras palavras, se eu ando nos caminhos do Senhor, segundo a sua lei, a gente desliza, a gente erra e pede para que Deus nos ajude, para que a gente possa andar nos seus caminhos, na sua lei. Ela é para nossa alegria, para nossa felicidade. Está aqui claramente, justo, Salmo 19, mando aqui para vocês. Quando nós falamos assim, mas a lei ela é justa, poxa, parece que será que ela não está conveniente para alguns dos meus interesses? Cuidado, a lei ela é justa e ela traz sabedoria. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Amigos, andar nos caminhos do Senhor, segundo as orientações que estão aqui na Bíblia, nos 10 mandamentos, é para nossa felicidade. Salmo 19. E aí, a gente não pode se esquecer, Deus é perfeito e aquilo que ele faz é perfeito. Portanto, a sua lei é perfeita.
revigora a alma. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, nós temos uma tendência, nós seres humanos, de fazer ajustes nas legislações. Já percebeu? Seres humanos. Os legisladores costumam criar leis, no fundo, beneficiando interesses próprios. Todos os países. O Brasil não é diferente. Os não legisladores, todos nós aqui mortais, não temos muitas vezes a chance de estar lá diretamente criando essas leis. Mas nós criamos fórmulas de ajustar as leis aos nossos interesses e aos nossos desígnios e aos nossos planos. Então, nós estudamos profundamente as leis humanas para encontrar brechas, e os advogados que estão aqui presentes me perdoem por essa menção, né? Mas essa é uma atividade humana não só dos advogados, do ser humano. Será que eu posso criar alguma fórmula de me ajustar e driblar as leis? Então eu acabo tentando tirar alguma coisa, ou acrescentar, ou distorcer, ou encontrar brechas. Essa é a natureza humana. E eu tenho aqui uma notícia ruim para nós. Muitas vezes nós tentamos fazer isso com a própria lei de Deus. Imagine que coisa. A gente olha para os 10 mandamentos, para as demais orientações que estão na Bíblia, e diz: olha, tem algumas coisas aqui que estão mais fáceis de seguir, eu vou buscar seguir isso aqui de todo o meu coração. Não furtarás, não, não vamos roubar, não matarás, e vou seguindo ali. Algumas são fáceis. Tem algumas que elas não estão tão convenientes assim para mim, e o ser humano andou fazendo as suas alterações, as suas modificações. Na própria lei de Deus, como se estivesse driblando. O próprio, e fica isso para um outro dia, o próprio povo judeu, na época de Jesus, eles criaram tantas subleis em cima dos 10 mandamentos, como se fossem artigos, cláusulas de um artigo principal dos 10 mandamentos. E depois eles criaram fórmulas de bular essas cláusulas e esses artigos. Um dia eu comento mais nos detalhes para vocês que são impressionantes. Mas olha a mentalidade humana. Mas em cima da lei de Deus, que é perfeita, a gente está lendo aqui, que ela é perfeita, justa, é para a nossa felicidade, por que eu vou alterar? Porque eu vou adequar para os interesses humanos, meus amigos? Não faz o menor sentido. Eu faço até um convite para vocês neste momento, antes de concluir aqui, já faço um primeiro convite. Ore, esteja com a mente e o coração aberto e leia mais as orientações de Deus e os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os 10 mandamentos. Encontra-se em Êxodo capítulo 20. Ali você vai encontrar assim, olhe com oração, você vai ler os detalhes de cada um desses 10 mandamentos e fazer assim uma autoanálise. Que caminho eu estou indo? Ou será que eu estou encontrando fórmulas de fazer como fazemos com as leis humanas e ajustá-la ao que eu quero, o que eu gosto ou o que eu tenho como plano? Não faz o menor sentido. Desta maneira, não traz sabedoria, não traz felicidade, não traz alegria, não será fruto do amor de Deus e não vai levar para outros caminhos também. E eu trago aqui, continuo com vocês, fechando essas conexões da lei de Deus com tantas coisas aqui. A perfeição está ali registrado, né? Amigos, a luz. Como eu posso me desviar dos caminhos de Deus se é Ele que, a sua palavra, a sua lei, é a que me traz luz para o meu caminho? Bom, gatinha, esse verso aqui Gosto. é muito especial, eu sei que você gosta muito, né? Salmo 119. A tua palavra, a tua lei, os teus desígnios, os teus ensinamentos são lâmpada, ou a tua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para o e meu luz caminho. para o meu caminho. Amigos, como a gente vai preferir andar na escuridão sem saber para onde está indo e em detrimento à luz de Deus que é colocado através da sua palavra, dos 10 mandamentos e da sua palavra como um todo? Bom,
Eu finalizo essas conexões trazendo, eu deixei por último intencionalmente a palavra eternidade. A pergunta é sempre aquela: é possível conectar a lei de Deus com eternidade ou ela é uma lei que foi feita para esse contexto humano que a gente vive de pecado? Amigos, e depois não tem efeito mais para frente. Olha só esse texto da Bíblia. A palavra do Senhor, inclui-se aqui a sua lei, permanece para sempre. Escrito por Pedro. Por Pedro, bem lembrado. Amigos, eu queria dizer o seguinte: se a lei de Deus tem uma conexão com a essência de Deus, que é amor, a lei de Deus ela é eterna também. Como está dito ali, ela é para sempre, ela é eterna. Ela não é uma lei assim, olha, eu vou criar uma lei aqui. Existem leis que podem, regras que podem ser circunstanciais, mas a lei de Deus, fruto do amor, ela é eterna, sempre existiu e sempre existirá, porque é manifestação do amor de Deus. Tanto é que na eternidade, talvez a gente possa dizer assim, mas possa dizer, é, será que vai precisar dos 10 mandamentos? Na forma que está expresso, não será necessário. Aliás, não seria necessário nem mesmo a Bíblia escrita ah, como nós temos aqui hoje. Sabe, por um motivo muito simples, e eu deixo aqui um outro texto maravilhoso para você jamais esquecer, que é o que explica aqui o motivo. Porque Deus, e olha, uma promessa colocada desde o profeta Jeremias lá no Antigo Testamento, que ele vem comentando aqui, e num determinado momento ele diz assim claramente que Deus colocará na mente, aqui são palavras de Deus, né? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Olha só, a lei do amor. E também no coração lhes inscreverei. Eu até coloquei aqui na linguagem mais antiga da Bíblia, que eu achei ela muito bonita. Sabe por quê? Na eternidade, a lei de Deus permanece, porque o amor permanece, a graça permanece. Tudo permanece daquilo que vem de Deus. Então a lei de Deus continua. Só que tem um detalhe: nós nem precisaremos nesse formato que nós temos hoje, porque Deus prometeu inscrever no nosso coração e na nossa mente. A lei de Deus, o amor de Deus, estará interiorizado no ser humano. Por isso, teremos uma eternidade destituído totalmente das coisas do mal. Porque o pecado ou mal é descrito na Bíblia como transgressão da lei. Essa lei estará no nosso coração. Amigos, que conexões maravilhosas nós estamos encontrando aqui, e eu trouxe esses textos todos para inspirar, quase que na forma de um estudo hoje aqui. Portanto, a lei de Deus está sim conectada com essas palavras e outras que eu ainda nem coloquei aqui. Se a lei de Deus ela é tão significativa, rejeitá-la significa rejeitar o próprio Deus, rejeitar o amor de Deus, a graça de Deus e o sacrifício dele para a nossa vida. Se eu não devo rejeitar o amor de Deus e a sua lei, o que eu devo fazer com ela? Aí eu trago esse texto muito especial, é, que me permitam. Deixa eu buscar aqui para vocês. Acredito que ele tenha ficado fora da ordem, mas eu trago aqui para vocês. Aqui está. O que fazer com a lei de Deus? Esse verso eu preciso. Vou mandar para vocês, mas eu preciso deixar também com vocês. Tinha escapado, mas opa, perdão, coloquei aqui. Deixa eu fazer aqui um pequeno ajuste. Bom, eu vou mandar esse texto para vocês. Eu acho que o slide, por algum motivo, saiu da sequência que nós temos.
Mas eu vou mandar o texto para vocês, simplesmente maravilhoso. Gatinha, diz o seguinte: você conhece bem esse texto. Guardei a Tua palavra no tua meu palavra, coração para não pecar contra ti. guardei a tua palavra, a tua lei No meu no meu coração, coração, para não não pecar pecar contra contra ti. ti. Portanto, amigos, o que eu convido vocês não só a lerem os Dez Mandamentos e tudo que envolve na Bíblia sobre as leis e orientações de Deus, mas guardar no coração, ou seja, buscar com a ajuda de Deus seguir. E assim eu volto ao resumo daquelas três palavras: alegria, felicidade e lei. Joy, happy e Ló. law. As criancinhas que nos inspiraram a conectar não somente a lei de Deus com a felicidade e a alegria, mas a lei de Deus com todas aquelas outras conexões que são fundamentadas no amor. Que Deus nos ajude a guardar no coração, na mente, a lei e o amor e a graça de Deus na nossa vida. Vamos Amém. orar? Pai, nós estamos nos céus, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui de um estudo, de uma reflexão sobre a tua palavra, inspirado naquelas crianças que receberam nomes tão significativos e que se conectam entre eles. Pedimos, Senhor, uma bênção especial àquela família e todo aquele povo do Lesoto e aquelas crianças, incluindo a Écnes também, para que o Senhor possa estar cuidando deles até a volta de Jesus. E de maneira especial, pedimos que o Senhor esteja conosco, para que nós possamos também estar fazendo escolhas que nos levem à eternidade, aceitando o teu amor, a tua lei, a tua graça na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, deixa eu convidar a gatinha. Queria dizer a vocês aqui, gato, deixa eu te ajudar aqui um pouquinho. Eu quero aproveitar esse finalzinho da live aqui para agradecer a gatinha, porque graças à gatinha nas interações, uma hora a gente estava juntos, uma hora cada um para um lado, mas graças às interações da gatinha lá no Lesoto, nós soubemos o nome dessas crianças. E isso nos chamou muito a atenção, Quando, espero que diga também a quando vocês. eu vi o nome das crianças, falei, nossa, isso é uma lição para a gente. Isso já é uma mensagem completa. Esses três nomes juntos já são uma mensagem completa. Olha, gata, por isso que eu estou até consultando meu celular aqui nesse momento. Eu hoje, numa hora que eu mandei uma mensagem para todos vocês no nosso grupo de WhatsApp, né? Se alguém não está, lembre-se, nos avisa aqui que a gente pode colocar. E eu usei uma expressão da seguinte maneira: foi numa das postagens de hoje. As pessoas nos ensinam Mesmo. mesmo quando não falam nada. E assim foi a lição de hoje transmitida da Joy, Do do rap Rap e do LOL. e do Ló, Eu até direto para perguntei todos duas nós. vezes, como é mesmo? E aí ela repetiu, ela é isso mesmo.